Olá. Hoje a gente vai mergulhar num tema ah, bem importante. Os perigos que podem, assim, desviar a nossa fé, né? Conforme o apóstolo Paulo alertou lá em Colossenses. Isso mesmo. A gente está usando como base a lição 15 da EBD, focada no capítulo 2 de Colossenses. A ideia é a gente tentar sacar como algumas práticas, algumas ideias, que até parecem super espirituais, Uhum. podem, na verdade, acabar afastando a gente do que é essencial. Vamos investigar isso aí. Exato. E é um ponto central na carta, sabe? Paulo escreveu para os Colossenses justamente para combater uns ensinos meio misturados ali. Misturados como? Tinham um pouco de judaísmo, com regras e tal, um pouco de filosofia humana e até um misticismo meio estranho. O ponto principal do Paulo era alertar contra esses sistemas religiosos que são criados por homens, né? Certo. E que acabam diminuindo a importância, a suficiência total de Cristo. Ele tem que ser o centro. Entendi. Então vamos começar pelo primeiro perigo que a lição aponta: o legalismo. Pelo que eu vi aqui, é basicamente aquela ideia de que, para ser espiritual, a gente depende mais de seguir certas regras, rituais, do que da fé em Cristo, né? É isso. Em Colossos parece que tinha gente impondo regras sobre o que comer, o que beber, guardar dias especiais, tipo sábado, festas judaicas. Exatamente. E aí Paulo fala: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida. Essas coisas... E qual a resposta dele para isso? Quer dizer, por que isso é um problema? A resposta de Paulo é, assim, muito direta. Ele argumenta que essas regras todas eram só uma sombra das coisas que haviam de vir. Uma figura, né? Uma sombra. Sim, mas o corpo, quer dizer, a realidade, a substância, é de Cristo. Como Cristo já veio e cumpriu a lei perfeitamente, essas práticas cerimoniais perderam a função delas, sabe? Pelo menos como meio para a gente ser justificado ou para crescer espiritualmente. Então insistir nisso seria como... Andar para trás. Exato. Seria voltar para um jugo de escravidão, como ele diz lá em Gálatas. A liberdade que a gente tem em Cristo nos livra disso. Mas, atenção, Sim. a questão não é se a prática em si é boa ou ruim, tipo, ter disciplina. O problema é a motivação legalista por trás. Achar que aquilo te faz justo. Entendi. A motivação é a chave. Faz todo sentido. Bom, mas aí Paulo continua, né? Tem outro perigo: o misticismo. Isso soa... Interessante. E talvez um pouco mais sutil, né? Parece que se refere à busca por experiências religiosas muito intensas, subjetivas, talvez visões, sentimentos fortes, ou até o que a lição chama de adoração de anjos. Isso acontecia lá. Aparentemente, sim. Paulo alerta: ninguém se faça árbitro contra vós. Quer dizer, ninguém usa essas supostas experiências, essa humildade fingida e culto aos anjos para julgar ou controlar os outros. E qual o risco aí? Parece até algo bom buscar experiências com Deus? O perigo, e é um perigo sério, é desviar o foco de Cristo. Cristo que é a cabeça da igreja, como Paulo diz. Claro. O misticismo pode levar a pessoa a valorizar mais a experiência pessoal dela, ou até buscar intermediários como anjos, no caso do que a relação direta que a gente tem com Deus por meio de Cristo. Ele é o único mediador, né? 1 Timóteo 2,5. Então, o ponto do Paulo é: se mantenham conectados àquele que é a fonte, a cabeça. Exatamente. Reter a cabeça, manter essa conexão vital, essa dependência exclusiva de Cristo, e essa conexão se baseia na palavra dele, não em revelações subjetivas que podem até contradizer a Escritura. Ok, ficou claro. E o terceiro ponto que a lição traz é o ascetismo. Que palavra é essa? Ascetismo é uma filosofia assim que prega um certo desprezo pelo corpo, pelas sensações físicas. A ideia é buscar espiritualidade através de privações bem rigorosas, autonegação. Tipo aquelas regras que Paulo cita: não manuseies, não proves, não toques. É essas mesmas. E olha que interessante a análise de Paulo. Ele até reconhece que essas práticas podem ter uma aparência de sabedoria. Aparência? Como assim? Parecem coisas de gente muito humilde, muito dedicada, que tem um autocontrole enorme, né? Um tratamento austero do corpo. Mas aí ele diz o ponto crucial, Que é? que tudo isso se baseia em preceitos e doutrinas dos homens, nos rudimentos do mundo e o mais importante: essas regras não têm valor algum contra as inclinações da carne.
Ou seja, não funcionam para transformar o coração. Então, peraí. Tanto o legalismo, com suas regras externas, quanto o ascetismo, com a negação do corpo, ambos tentam resolver na força humana algo que só Cristo pode. É exatamente isso. Tentam controlar por fora o que só pode ser transformado por dentro. A verdadeira vitória sobre o pecado, a verdadeira transformação, vem pela obra de Cristo na cruz e pela vida no Espírito Santo. Não por regras de autoflagelação ou listas de não pode. Uau! Então, resumindo a ópera, legalismo, misticismo e ascetismo são armadilhas, né? Podem até ter uma fachada espiritual bonita. Podem sim. Mas, no fundo, desviam da simplicidade e principalmente da suficiência da fé em Jesus Cristo. Misticismo desequilibrado. E o sacrifício dele é totalmente eficaz, tornando o ascetismo extremo desnecessário para salvação ou santificação. A vida espiritual de verdade está nele. A mensagem central, então, é muito clara. A fé genuína, a fé forte, está ancorada firmemente em Cristo, não em regras de fora para dentro, não em experiências que buscam algo além dele, e nem numa negação do corpo que ignora que fomos criados por Deus. Exatamente. E fica até uma reflexão para a gente, né? Como será que hoje em dia, talvez de formas mais sutis, mais disfarçadas, esses mesmos erros não aparecem por aí? Como assim? Ah, sei lá, um legalismo disfarçado de padrão elevado, uma busca por experiências sobrenaturais que acaba deixando a Bíblia de lado, ou até um rigor exagerado que esquece da graça e da liberdade em Cristo. É verdade. São ecos dessas advertências antigas. Será que essas coisas hoje não podem estar tirando Cristo do centro da nossa vida, da nossa fé? É algo para a gente pensar, né? Manter Cristo como centro de tudo, sempre.